Olá, olá, o meu nome é Patrícia e sejam bem-vindos aqui ao último episódio da segunda temporada. O convidado de hoje formou-se em fotografia no IPF de 2012 a 2014 e é fotojornalista há cerca de 10 anos. Começou a colaborar com a Global Media Group, com publicações para o Jornal Notícias, Diário de Notícias, O Jogo, o TSF e as revistas Notícias Magazine, Evasões e Volta ao Mundo, entre outras, após o estágio no início de 2015. Atualmente colabora com diversas entidades da imprensa nacional e leciona fotojornalismo no IPF desde 2024. Apaixona-o o uso da fotografia como meio para contar histórias, expor realidades, divulgar territórios, retratar personalidades e revelar momentos. Ele é o Igor Martins e este é o podcast Com Essa Máquina Também Eu. Como é que eu fui aqui parar? Não faço a mínima mais vezes como é que eu fui aqui parar. Um sentido de missão. E esse sentido de missão acho que é a parte mais importante que desbloqueia tudo. Nos chamamos canivetes suíços, mas a realidade é que aquilo era preciso expor. Se a sociedade tem capacidade ou quer dialogar sobre isto e quer refletir, já são questões. Aquilo que eu sinto é que ando sempre atrás do prejuízo. Olá, Igor. Olá, então. Bem-vindo e obrigada Obrigado eu. aqui para encerrar a nossa segunda temporada. Eu estou prontíssimo. Vamos lá, arrancamos sempre aqui com a mesma pergunta, que é o Com Essa Máquina Também Eu, o nome do podcast. Se tu ouves muito essa questão, se te irrita, se há alguma frase assim que te irrite, desse género? Olha, eu por incrível que pareça, eu não a ouço. Por outro lado, ouço outras coisas, porque eu utilizo câmaras da Fuji, que são câmaras mais pequenas, e normalmente as pessoas ficam fascinadas com as câmaras porque têm aquele estilo mais vintage, então começam a dialogar mais sobre a câmara do que com essa câmara também eu. Por isso, efetivamente, é isso que me acontece. Eu chamo-lhe até às minhas câmaras um desbloqueador de conversa, porque efetivamente elas criam mais uma ponte com quem eu tenho que dialogar e criar trabalho, muitas vezes, do que essa pergunta mais negativa e que nos deixa assim um bocado mais em baixo ou desconfortável, que acho que é a palavra mais certa, desconfortável. Por isso eu acho que até não tenho essa negatividade que me vem logo de quase que um soco de barriga com essa pergunta. No último episódio também falei com o Filipe, que ele usa Canon para fotografar mais em teatros e assim, e depois usa a Fuji em estúdio para retratos, e ele diz exatamente isso, que a Fuji, como é mais pequenina, parece que deixa as pessoas menos intimidadas quando é assim mais retrato, mais intimista, que as pessoas ficam mais tranquilas com a Fuji. Efetivamente, olha, eu sou muito apaixonado com o sistema de rangefinder, em que se pode utilizar a câmera não tapando a totalidade da cara, e as Fuji têm muito esse sistema. Eu já utilizei Canon também, era um DS, já não me lembro, foi há muito tempo. Efetivamente a câmera era excessivamente grande para mim, e nos retratos, creio que nos retratos, e não só, mesmo até antes, há conversas que são necessárias ser feitas, e o olhar, o contacto visual é muito importante para manter com o retratado. Agora, acho que as câmaras muitas vezes têm esse entrave, que é bloquear essa comunicação com o olhar. E efetivamente as Fuji permitem-me isso, não quero entrar aqui a vender a câmera, mas eu sinto-me muito mais confortável com esse facto, não só em retratos, mas noutro tipo de ambientes, mesmo até em fotografia no geral, que pode ser muito fotografia de rua, porque consigo abrir os dois olhos, um que está a ver o que está a ver, e efetivamente o outro, porque me consigo perceber o que é que me está a rodear e o que é que me vai entrar dentro do plano. E isso a mim agrada-me bastante. Ok. Vamos aqui andar um bocadinho para trás para ti e depois voltamos aqui mais ao teu trabalho atual, que é como é que tu começaste na fotografia e porquê a fotografia? Porquê é que foste para o Instituto Português de Fotografia? Olha, mas eu ponho-me a perguntar como é que eu fui aqui parar. Não faço a mínima mais vezes como é que eu fui aqui parar. Obviamente, às vezes questiono-me até se não
Acordei tarde para a fotografia. Foi quando entrei para o IPF, tinha 27 anos. Mas de qualquer maneira, tudo acontece quando tem que acontecer, quando o caminho nos guia para esse sentido. Eu descobri mais tarde a fotografia, eventualmente até numas férias que eu fiz, tinha uma câmera digital mais pequena, quase uma point and shoot. Pá, e fiz imensa fotografia, foi viagem com uns amigos meus, era um grupo grande até, pá, e aquilo atraía-me imenso. Eu estava numa fase da vida, noutro tipo de área mais comercial, que também acho que se toca depois em aqui alguns pontos, porque é comunicação, por uma outra série de questões, e sentia-me muito preso. Sentia-me já estagnado, não sentia que estava a evoluir. E aquilo foi aparecendo, eu descobri que existia o curso no IPF, optei por entrar, aquilo era financeiramente foi muito difícil, a nível de tempo foi muito difícil também, porque não tinha tempo, trabalhava, estudava e não sei o que mais, mas ao longo do tempo fui-me apercebendo, pá, eu gosto mesmo disto. Aliás, até durante o curso são 2 anos, primeiro ano mais técnico, teórico, e o outro mais prático, em que se aborda diferentes áreas da fotografia, mas também no segundo ano não se sentia muito bem o que eu queria seguir, mas já me sentia que, pá, a fotografia eu gosto, sinto-me mesmo confortável com isto. E porque eu sinto também que, recuando um pouco atrás, pá, eu quando brincava, eu lia muito, criava as minhas histórias na cabeça. Quando brincava, criava muitas histórias na minha cabeça. Eu lembro da minha mãe falar também muitas vezes disso. Pá, ele está... Já ninguém o ouve, pá, há 3 anos. E eu brincava muito, contava as histórias, muitas vezes até histórias que eu poderia até ler nos livros. E isto agrada muito, esta parte de usar a fotografia para contar histórias. E como é que tu chegaste ali ao fotojornalismo? Tu fazes mais coisas, mas tu mesmo aqui na tua biografia te intitulas como fotojornalista, portanto é o teu principal, a tua área principal. O que é que te fez no estágio ir trabalhar com isso e depois ir ali pelo fotojornalismo? Olha, porque no segundo ano, abordando diferentes áreas, houve algumas áreas que eu me senti bastante confortável. O fotojornalismo despertou-me completamente para isto é isto que eu gosto em mim. Apesar de que tinha um problema, mas aqui é um gato a passar, neste caso é uma gata, e ele está atrás, enfim. Elas já não na vida delas. A casa é delas. Mas já me estava a perder do caminho, mas aquilo que me atraía bastante era poder contar histórias. Apesar de que eu era bastante tímido e havia aqui alguns processos que tinha que ultrapassar, porque precisamos desbloquear conversa com pessoas, precisamos criar aqui determinadas pontes, fazer perguntas e às vezes não me sentia confortável com isso. Mas ao longo destes anos, cada vez mais eu olho para trás e digo, pá, eu gosto mesmo muito disso, é disto que eu gosto. Mas foi ali no IPF, a abordar diferentes áreas, que eu percebi que o fotojornalismo era o que me atraía mais dentro de todas as áreas. E tu disseste que eras muito tímido, mas já há bocadinho estávamos a falar da Fuji e tu disseste que gostavas da Fuji exatamente porque consegues ter um olhar com as pessoas. Tu foste perdendo a timidez também, porque quando tu és tímido, eu acredito que tu não vais querer estar em contacto, tu queres estar o mais tapado possível. Tu foste perdendo isso? Sim, eu acho que quem começa este caminho, principalmente no fotojornalismo, não quero comparar com outras áreas, às vezes as comparações são um bocado difíceis de ser feitas, porque parece que estamos a desprestigiar alguma coisa, e não é verdade. Não é efetivamente isso que estamos a querer fazer. Agora, aquilo que acontece com o fotojornalismo é que tu és atirado mesmo aos leões. Ou te safas, e tens mesmo de te safar, não tens outra hipótese, é isso que tem que acontecer. E tu começas a ganhar mecanismos muito rapidamente de desbloquear diferentes questões que te aparecem à frente. Quer seja a conversa, quer seja como chegar a algo que tu queres chegar porque precisas de retratar, de fotografar.
efetivamente, eu com 18 anos, como mais jovem, era bastante tímido. Eu trabalhei 10 anos na área comercial, isso obriga-me a falar com pessoas, isso desbloqueou-me completamente essa necessidade de ter que falar, ter que criar, porque às vezes quem é tímido, o problema, o entrave sempre é o iniciar-se a conversa. Certo. E no caso de fotojornalismo, aquilo que tu começas a ganhar com o tempo, tu ou quem trabalha na área de fotojornalismo, é um sentido de missão. E esse sentido de missão acho que é a parte mais importante que desbloqueia tudo. Tu entras num modo em que já não pensas em mais nada. Já só pensas, eu tenho que fazer isto. E este modo de missão faz com que a vergonha desapareça, com que parece que entras num outro eu. Muitas vezes acontece isto. Eu às vezes até brinco porque digo que chego a casa e digo que já não quero ouvir mais pessoas. É isto que eu não quero. Passo o dia todo depois a ouvir pessoas ou tentar que as pessoas falem e não sei o que mais, e às vezes já não apetece muito ouvir pessoas, apesar de que ouvir pessoas é mesmo muito importante para conhecer as realidades que existem à nossa volta. Tu já falaste duas vezes, pelo menos, da ajuda que a área comercial te deu. Sim. Ali há alguns. Tu sentes que isso também é uma mais-valia para tu agora conseguires vender a tua fotografia, vender o teu trabalho? O vender a minha fotografia é complicado. Porquê que é complicado? Há pessoas que se vendem muito bem e têm essa necessidade de se vender bem. E eu sinto que, seguindo a minha linha de pensamento, o fotojornalista não tem que se vender, efetivamente. Ok. Porque as coisas acontecem e o teu trabalho está exposto e etc. Uhum. Às vezes nem sequer está muito exposto, mas automaticamente já está divulgado. Eu percebo que isto é um diálogo que é muito difícil ter-se internamente. Supostamente não deveríamos vender o nosso trabalho, andar aqui a promover continuamente, porque isto é muito mais acerca das pessoas, quer seja dos leitores, quer seja das pessoas que precisam de ter voz para serem escutadas e se poder expor os problemas delas, do que sobre nós. E nesse sentido, não deveríamos estar aqui a gastar energia com vender, mas cada vez mais é necessário esta venda do nosso trabalho. Quem é que nós somos? Qual é o nosso trabalho? Porque efetivamente o espaço que existe é tão reduzido que tem que se divergir de tal maneira para diferentes entidades que obrigatoriamente tu precisas te vender de certa forma. Não necessariamente de uma forma mais explícita. Obviamente que o processo todo que eu tenho de 10 anos de venda, eu já cheguei a dar formação de técnicas de venda, eu vejo muitas aproximações, principalmente quando ouço os meus colegas jornalistas a falar, porque muitas vezes tu precisas de fazer uma recolha de informação, tanto para o processo de venda como para o fotojornalismo, precisas de entender a situação em que aquela pessoa está em concreto, perguntas abertas, para que ela possa propagar por onde ela quiser ir, precisa obrigatoriamente fazer perguntas fechadas para concluir a conversa e perceber se efetivamente tu estás a perceber, isto tanto nas vendas como na parte do jornalismo, para fazer um resumo e perceber se é mesmo isto que estás a... Por vezes podes fazer perguntas mais paralelas, no caso de vendas, para tentar fazer vendas que a pessoa nem imagina que tem essa necessidade, e ao mesmo tempo no jornalismo perguntas paralelas de coisas, pormenores que a pessoa nem sequer achava que seria necessário para aquele contexto. E isto tudo é o que me leva muitas vezes a fazer este paralelismo. Há quem não goste, eu entendo, já tive estas conversas com diferentes jornalistas que não concordam com este paralelismo entre um lado e outro, e eu acho que é tudo comunicação, com estratégias que mais ou menos se aproximam, os contextos é que mudam. No nosso caso, acho que é um site e as redes sociais é necessário fomentar cada vez mais porque por diversas questões, não só por nós, porque precisamos cada vez mais, não conseguimos viver só de uma entidade, precisamos de cada vez mais que as outras entidades nos vejam para que possamos começar a ter outros tipos de colaborações, mas ao mesmo tempo para que as pessoas sintam também, pessoas que em geral trabalha
e que essa é uma realidade que por acaso até começa a estar ameaçada. Espera aí, isto tinha aqui empancado um bocadinho a tua internet. Tu sentes que um fotojornalista consegue quase que, e está quase pronto para fotografar qualquer área? Porque como tu já disseste, tens de te adaptar muito rápido, tens que pensar muito rápido para fazeres fotojornalismo. Tu sentes que um fotojornalismo está quase pronto para fotografar qualquer área da fotografia? Sim e não. É a minha resposta. Na verdade, o fotojornalista, e isto depende sempre de pessoa para pessoa, como é óbvio. Há pessoas que gostam mais disto, gostam mais daquilo e que se sentem confortáveis. Obviamente que aquilo que acontece com a realidade do fotojornalismo é que depois depende de cada entidade com quem tu trabalhas, como é óbvio. O grupo com quem eu colaboro há imenso tempo, a Global Media Group, que neste momento até se separaram e a Notícias Limitadas. Tem o Jornal Notícias, tem o Jogo, tem a TSF, tem as revistas também, ou seja, isto permite tipos diferentes de imagem que são necessárias. Claro. Um retrato é sempre diferente de uma manifestação, e eu posso controlar um retrato e poder fotografar à vontade e ter tempo. Não quer dizer que numa manifestação também não possa fazer retratos. Eu posso fazer retratos, mas é um outro tipo de contexto em que eu não consigo controlar nada, e tenho que me adaptar rapidamente. Uma revista de viagens permite fazer um outro tipo de imagem que para nós é mais ou menos parecido e estamos confortáveis, mas que tem que ser realmente um outro tipo de imagem. Da mesma forma como uma revista que se dedica a um lifestyle, a um restaurante, etc., requer um tipo de imagem mais pensado para produto. Esta adaptação, a mim, agrada-me perfeitamente, porque permite-me não estar sempre a fotografar o mesmo, como é óbvio. Mesmo até, por exemplo, no lifestyle, há momentos em que tu podes colocar técnicas de fotografia de arquitetura porque te agrada esse tipo de imagem e porque a revista pode beneficiar muito mais com esse tipo de imagem. Por isso é que eu também utilizo volta e meia uma objetiva para a fotografia de arquitetura, porque sei que isso traz esse tipo de imagem. Há pessoas que não lhe agrada tanto fazer este tipo de fotografia, mas se me perguntares efetivamente se um fotojornalista pode fotografar, pode ganhar capacidades para fotografar em todos os tipos de áreas, sim. Dependerá sempre de pessoa para pessoa, porque há pessoas que não lhe agradam. Por exemplo, eu não faço futebol, não faço porque não tenho teleobjetiva suficiente para fazer futebol, e a mim não sinto confortável aquela dinâmica toda do momento. Pá, e há pessoas incríveis que eu fotografam e que eu admiro, mas que não é... Faço outro tipo de desporto que me agrada mais, mas que não é este. Mas sim, efetivamente poderá um fotojornalista ter capacidades para abordar todos os tipos de fotografia. Mas depois tens muita fotografia ou muitas áreas da fotografia que são de nicho, e aí já é mais se eu me sentiria confortável a fotografar um newborn. Não, o tipo de imagem já não é o que me agrada bastante. Mas se eu eventualmente tenho alguma imagem de bebê, efetivamente tenho, de forma a proteger a identidade do bebê num ambiente hospitalar, porque foi necessário esse tipo de imagem. Mas podemos ir, depois dependerá sempre de pessoa, claro. Mas a resposta é sim. Ok. Vocês dentro do Global Media Group, vocês têm tipo uns fotojornalistas mais para política, por exemplo, um fotojornalista mais para futebol? Estão assim divididos ou é um bocadinho para... Neste momento, no momento em que estamos a gravar isto, a Global Media Group já só tem o DN e outras revistas. Ok. Está separada com o JN, com o TSF, com o Jogo, etc. Okay. Mas, efetivamente, a pergunta baseia-se nessa parte de diferentes áreas. Claro, como é óbvio, há diferentes fotojornalistas que se enquadram, que ficam muito mais confortáveis com determinados contextos. Sim, a resposta é sim. Claro que há fotojornalistas que preferem fazer este tipo de trabalho e que o chamam porque ele faz bem este tipo de trabalho. Eu tenho um colega meu que faz muito bem futebol e chamam recorrentemente para futebol, mesmo sendo colaborador, não sendo dos quadros. Neste caso até o Miguel Pereira, e porque ele
fotografa super bem, está super habituado, e porque é necessário fazer o envio rápido, com legendas rápidas e tudo mais, por isso acho que sim. Como certamente há outro tipo de pessoas que se enquadram muito mais neste tipo de fotografia de viagem, e que são chamadas mais recorrentemente, porque também são muito boas a fazer este tipo de imagem. Posso dizer o nome, por exemplo, da Maria João Galo, que fotografa muito bem este tipo de imagem. Mas que se todos tivessem que fotografar também política, todos fotografavam também política à vontade. Ok. Qual é que é a tua cor? Mas é normal, só para concluir, era normal existirem determinadas pessoas que são mais confortáveis numa situação e recorrerem a 10. Claro. Qual é que é aqui a tua área preferida para ir fotografar? Ou a situação preferida? Opa, depende dos dias. Quer dizer, não depende dos dias, na verdade, não penso muito nisto. Claro que eu sinto muito confortável com diferentes áreas. Eu gosto muito de fazer retratos, porque gosto muito de pensar na luz. Eu acho que o IPF o que me fez foi dar o clique no sentido de pensar a luz, ler a luz. E eu gosto muito disso, de que é que eu, chegando a este momento, a este sítio, que eu não sei como é que é, só entrando lá dentro é que eu vou perceber como é que é. Esta pessoa eu já pesquisei, já sei mais ou menos como é que ela é, mas não sei se é tão alta assim ou tão baixa assim como eu acho que é. Mas muitas vezes entras num sítio que nem sabes muito bem o que é que vais ter. E os retratos é esse desafio de onde é que eu vou fotografar, que luz é que eu vou ter que usar, que muitas vezes nem eu sequer uso luz artificial, é luz que existe, mas beneficiar de uma janela ou beneficiar de outra coisa qualquer que me possa trazer algo de acréscimo para a fotografia. Os retratos atraem-me muito nesse sentido. Mas por outro, eu também gosto muito de fazer, recentemente também descobri o ciclismo, eu gosto muito de fazer ciclismo. Por outro lado, também gosto muito daquelas incertezas, da adrenalina, da política, das manifestações e tudo o que possa existir naquele contexto em que é muito incerto, porque eu percebo que a adrenalina sobe e que eu só estou a reagir aos momentos. Mas esses desafios mentais é o que me agrada bastante e eu gosto de, no momento, ter que estar a ser desafiado. Muitas vezes até me sinto nervoso demais e depois no final digo, isto é a mesma coisa, estás aqui nervoso, mas corre bem e tu fotografas e isto vai indo e vamos vendo e vai resultando sempre, pá, não, às vezes. Mas a adrenalina é viciante, como é óbvio, e isto puxa, e este tipo de trabalhos às vezes também puxa. Mas sinto-me confortável em muitas áreas. Ok. Mas, por outro lado, por exemplo, apesar de, quando estamos a fazer trabalhos mais acerca das pessoas, porque a realidade das pessoas não é tão benéfica, porque é preciso ser contada aquela história das pessoas, efetivamente às vezes nem sequer fotografas muito, ouves mais a conversa do jornalista, apesar de não fotografar muito, e eu gosto muito desse tipo de trabalho, porque eu aprendo imenso. Ok. Porque às vezes vivemos numa bolha e não percebemos as realidades e queixamos-nos muito e não percebemos as realidades que existem por aí fora. E às vezes esse trabalho em que eu fotografo pouco, trago 10, 20 imagens, não é muito mais porque não há muita coisa para fazer, mas a mim também me agrada bastante, apesar de não fotografar imenso. Trazes ali outras coisas. Trazes outras camadas e outros contextos. Exato. Tu falaste de usar às vezes luz artificial e surgiu-me uma questão que é se, por exemplo, para os jornais com que tu trabalhas, já há meio que uma regra. Por exemplo, estás a fotografar, vi umas fotos agora do Primeiro-Ministro, por exemplo. Há regras tipo em X contexto não cá flash, não sei, tipo algum desses género, ou é mesmo a noção, o bom senso, ou há regras específicas para algum tipo de trabalho? Não há regras específicas para nenhum tipo de trabalho. Pode existir pontualmente, mas isto é o que eu vou absorvendo, trabalhando com outras entidades, pode existir expectativas diferentes de uma ou outra pessoa. Mas que é preciso aqui dialogar, porque às vezes as pessoas criam uma ideia para uma fotografia para capa, mas essa fotografia tem que ser em estúdio,
E os fotojornalistas não usam um estúdio, nem a redação tem um estúdio já, por isso estes contextos já não podem existir. Ou tu arranjas forma de contrariar, ou não. Não existe uma regra específica, nem normalmente é específico. Acho que muitas vezes aquilo que poderia acontecer, que eu acho que até sinto falta disso, era haver mais diálogo, isto é boca para barulho, mas pronto, entre editor, porque ao fazeres um trabalho em específico, seria benéfico pensar-se um bocadinho antes sobre como é que se quer transmitir esta mensagem, e a imagem também é um meio de canalizar essa mensagem que vai ser transmitida. Muitas vezes eu acho que reagimos ao momento. Eu não utilizo luz artificial. Não uso flash, por exemplo. Não gosto, não sinto confortável. Usei no IPF. Eu tenho um problema que eu sofro de enxaquecas e percebi durante o IPF que o flash me dá aqui um desbloqueio para ter mais dores de cabeça, então eu até fujo. A questões visuais. Frames muito fortes, luz muito fortes e piscantes, dá-me logo, despoleta-me logo uma enxaqueca. Isso é interessante. Mas esquecendo essa parte, bem, não uso por diferentes questões. Agora, fora a luz, se há regras específicas, também não as há. Há algumas coisas que são necessárias, que nós não nos podemos esquecer. Há uma imagem que é necessária trazer-se, que eu acho que é aquilo que me ensinaram, que me transmitiram, que eu tento transmitir também sempre. Há aquela imagem que tu tens que trazer, mais formal, menos formal, mas que tens que a ter. Se depois disso queres divagar, tentar fazer outras coisas mais artísticas, também o podes fazer. Se o vão usar ou não vão usar, às vezes até descobrem que coisas mais artísticas. E o que é uma coisa mais artística? Às vezes ficamos nesta questão do que é uma coisa mais artística. Por vezes até uso luz das câmaras, dos cameramans, que têm as câmaras ligadas, têm aquele vermelho a dar, e aquilo dá um efeito até engraçado se feito de forma que não se perceba que está ali uma câmara. Às vezes isso pode ser tornado uma foto mais artística. Às vezes usam mais essas fotos do que as outras mais formais, estão sempre a vê-las. Mas não existe, mas acho que é importante garantir o trabalho certo e depois podemos divagar da forma que acharmos que seria mais benéfica, ou como é que nós gostaríamos mais de ver aquele trabalho. Até porque às vezes estamos sempre a explorar. Eu acho que muitas das vezes estamos mais tempo a explorar do que outra coisa. Às vezes perguntam-me, então, já sabe como é que vai fotografar? Eu não, acabei de chegar, estou ainda a tentar. Como é que eu vou fazer? Vamos indo e vamos explorando e vamos percebendo como é que isto vai resultar. Ok. Isso também faz parte um bocadinho do teu trabalho, que é chegar e ver o que é que tens, e com isso fazes... Nos chamamos canivetes suíços, porque tentamos, certo. Mas tentamos sair de uma situação sem tentar desenrascar. Exatamente. É o típico português, é tentar desenrascar. Exato. E já houve assim algum momento em que tu estavas a fotografar e fizeste alguma asneira, sei lá, uma velocidade muito alta, muito baixa, qualquer coisa assim que tu achasses que era um erro e que depois no fim acabou por ser meio que uma foto artística, que até funcionou bem, mas que começou como um erro e depois, olha, isto até... Sim, às vezes pode acontecer quando tens tempos de expedição mais reduzidos e aquilo fica até com um efeito mais de arrastão. Pois. Isso, por exemplo, no ciclismo até é uma coisa que é usual e é agradável muitas vezes. Não é a foto que transmite o que é que foi o dia, e às vezes também tem que se ter cuidado com esses arrastamentos, porque pode dar origem a leituras de que está um frenesim, porque toda a fotografia tem mensagem. Pode dar origem a que se leia como um frenesim e efetivamente aquilo até estava a ser uma calmaria e não se passava assim grande coisa, só estavam aí devagar, mas por isso é preciso ter algum cuidado com isso, mas pode acontecer nesse sentido. Eu muitas vezes também foi uma coisa que aprendi muito no IPF, que eu guardo bastante, com um formador, Luís Barbosa, que me dizia muitas vezes já para estar preparado.
Isto eu também aprendi muito nas técnicas de venda. Eu até, quando dava técnicas de venda, formação, fazia um exercício de tentar apanhar uma caneta, largava e a pessoa tinha que apanhar a caneta. E muitas vezes as pessoas nem sequer conseguiam apanhar a caneta, porque efetivamente na posição corporal já não estavam preparadas porque fazendo um bocadinho o agachamento, estando já com a posição da mão pronta para apanhar a caneta, a pessoa consegue apanhar a caneta. Isso para transmitir uma mensagem de que tu tens que estar preparada para. Okay. E o que muitas vezes o Luís Barbosa dizia era estar preparado para. Quando se percebe que estás no exterior, tens que ter tempos de exposição e ISO diferentes, e o diafragma, como é óbvio, depois depende do que é que queiras jogar. E efetivamente, quando entras dentro de um espaço, e que muitas vezes estamos sempre neste jogo de exterior, interior, exterior e interior, tu percebes que, ok, vou entrar dentro do interior e eu já estou a mudar os settings da câmera, estou a mudar já para 3 stops abaixo ou 3 stops acima, porque o interior tem pouca luz, então é 3 stops acima. Essa preparação também é uma base para que não aconteça muitas vezes o não foco, ou tudo explodido e não se apanha nada, ou tudo escuro e tu não apanhas nada, mas também acontece às vezes o que estavas a dizer. Algo que te leva a uma coisa mais artística, um erro que te leva a uma coisa mais artística. Por exemplo, eu recordo-me de uma imagem que eu adoro imenso e que ficou uma imagem de marca que era do, se não estou em erro, do Adriano Miranda, com, não me recordo o nome, mas estava ligado ao Sócrates e na chegada ao tribunal ou na chegada ao Instituto Prisional, todos os colegas que estavam à volta dele dão flashadas. Ele, como está sem flash, o tempo de exposição que ele tinha para a exposição que ele pretendia não era a mesma de flash. Então fica a pessoa, o Armando Vara era a pessoa, fica a pessoa, eu acho que é o Armando Vara, tenho quase certeza, fica a pessoa para baixo com uma exposição correta, mas na cara toda expandida a perceber-se um certo detalhe na cara. Aquela foto, e ele não a idealizou certamente, se calhar até idealizou, tentou utilizar os flashes para esse sentido, mas é um erro que dá uma foto que depois fica como icónica, porque não se consegue todos os dias fazer esse tipo de imagem, até porque a maior parte dos fotojornalistas já não utiliza flash, e ao mesmo tempo é uma foto diferenciadora para falar sobre alguém. Certo, isso é interessante, não conheço essa fotografia, tenho que ir dar uma pesquisinha. Questão de irem pesquisar, eu achei super interessante, ainda não estava no fotojornalismo nacional na altura, ou se calhar estava a entrar, bem, achei super interessante aquela foto, porque efetivamente é um erro, ou se calhar uma exploração de um erro, porque o flash foi tão intenso dos outros que aqueles são para aí 2 ou 3 tops acima daquilo que ele tinha como exposição pretendida. Se calhar até fez uma vez por erro e viu que podia funcionar e depois tentou melhorar ali. Não foi sobre isso com ele, mas pode ser. Sim. Essa exploração do erro. É uma opção. Tu também falaste aqui, há pouco falaste que às vezes há trabalhos em que tu vais fotografar e que ouves mais do que fotografas e que ouves o jornalista. Vocês normalmente andam em equipa, tipo tu e o jornalista que escreve, ou tu às vezes também escreves, por exemplo? Como é que funciona? Fotografo só. Escrevo para legendas porque é necessário ter arquivo e o arquivo é preciso estar bem identificado para que seja facilmente procurado e recuperado quando for necessário para a frente, mas não, fotografo só. O jornalista escreve. Pode existir aqui algumas nuances de... eu a tentar arranjar as palavras certas para dizer o que eu quero dizer, claro, muitas pessoas. Efetivamente, o jornalismo passa algumas fases difíceis em que quem manda, muitas vezes quem manda não necessariamente tem que ser o diretor, pode ser alguém que detém uma entidade, pode preferir um jornalista multitasking. O multitasking pode ser multitarefas, pode ser isto, pode ser o escrever, filmar e fotografar tudo ao mesmo tempo. Acho que nunca se faz nada bem juntando diferentes tarefas. Acho que é sempre benéfico trabalhar em equipa, é sempre benéfico
o jornalista ser ele a fazer as perguntas e receber ele as informações, como também é benéfico para nós ter acesso a esse tipo de informações, porque já começa a pensar como é que eu vou fotografar esta pessoa, ou como é que eu vou abordar este assunto, etc. Mas eu que estudei fotografia, poder fotografar, como também quem é de vídeo, poder também ir e fazer o que tem que fazer para contar a história através de vídeo. Eu acho que é sempre benéfico o trabalho em conjunto. Há quem, sei de imensos casos, não necessariamente cá, mas, por exemplo, fora, em que vem um jornalista de fora, faz a reportagem cá, e o fotógrafo colabora aqui com o jornal de fora, faz o trabalho seguindo aquilo que o jornalista já recolheu no terreno. Não acho que seja sempre benéfico, porque estando no local já vais desbravando terreno em conjunto, só o jornalista, ou o que seja, e já vais percebendo muitas coisas e já podes fotografar aquela pessoa que, se o jornalista já o abordou e já falou com ele, nunca vais posteriormente conseguir o encontrar. Eventualmente até podes conseguir, mas é muito mais difícil. Por isso há aqui muitas nuances que eu acho que é sempre benéfico o trabalho em equipa. E também porque, por vezes, não tem que ser sempre isto linear, mas diferentes cabeças conseguem trazer aqui algumas coisas. E por vezes o jornalista até pode estar bloqueado com alguma coisa e tu, ou por um sussurro ou uma nota que lhe deixas qualquer, ali pode lhe levar para outros lados e estás a ver outras coisas à volta ou o que seja. Acho que é sempre benéfico o trabalho em equipa e acho que é sempre benéfico entre ajuda e entre colegas de trabalho. Normalmente, só para acrescentar, o jornalista, eu tenho diferentes abordagens com diferentes jornalistas. Um jornalista sénior, ele é que guia completamente as entrevistas. Nem faz sentido eu estar-me ali a intermeter. Mas, por exemplo, se for um jornalista verdinho, júnior, eu às vezes até sinto que posso ajudá-lo e tento ajudá-lo nesse sentido, ou uma pergunta que ele não... Acontece muitas vezes com estagiários, porque já ouvimos tanta gente de diferentes abordagens, de tentar recolher informação, tu até podes estar ali mais de ajuda do que estar a tentar fazer o papel da outra pessoa. Acho que é sempre benéfico esse trabalho em equipa, como também estou sempre aberto a que me deem opiniões. Claro. Olha, já viste aquilo se calhar para a reportagem até seria interessante trazer e não sei o que mais. Pode sempre trazer o que o jornalista viu, porque lhe pode ser favorável depois para o texto ou para contar a história. Claro. Acho que é sempre benéfico essa intrusão, não intrusão, mas esse trabalho em equipa, preferencialmente. Uhum. E tu já falaste aí no início falaste de realidades diferentes, e eu queria te perguntar se já houve assim por exemplo, alguma reportagem que tu foste fazer ou alguma foto em específico, alguma história que te tenha marcado ali de alguma forma mais agressiva, que tenha deixado assim uns dias a pensar, tipo, caramba, já houve assim algum tipo de história que tenha mexido assim mais contigo? Há muitas, como é óbvio. Há muitas realidades que não gostamos de as ver. Há muitas realidades que não se vê no dia a dia. É um bocado estúpido eu estar a dizer sinto-me orgulhoso de ter estado dentro dessas realidades. É um bocado estúpido. Eu não tenho aquela pessoa não tem a oportunidade de estar sequer na minha realidade, por isso é um bocado estúpido estar a dizer isto, mas a verdade é que eu aprendo, como já o disse, aprendo muito estando nestas posições destas realidades. Há duas realidades aqui, duas situações distintas que eu sinto que ainda bem que lá estive e pelo mesmo desencadear da situação percebi o jornalismo é uma ferramenta que consegue expor situações e mudar realidades das pessoas e trazer para a discussão pública as questões das realidades menos visíveis. Indo ao encontro daquilo que me estavas a perguntar, há uma situação que eu tive em 2015, eu começo a estagiar em 2015, no início de 2015, passado um mês perguntam-me se eu quero começar a colaborar naquele caso com a Global Imagens, que pertence à Global Media Group. Passado uns meses eu faço um trabalho com uma colega minha, com a Marta Neves, e era sobre um senhor que estava acamado.
O senhor estava acamado, tinha as 2 pernas amputadas. Aquilo não era condições nenhumas de se viver. Nós entramos lá dentro e tu levas com... Tu levas, não, porque fomos nós que levamos com... Aquilo parecia um soco no estômago. Era uma parede de ar enorme, quase sufocada, quase como se a casa tivesse há muito tempo sem estar ventilada. É óbvio, aquela pessoa não consegue se levantar para conseguir ventilar a casa. E dentro do espaço da casa que ele tinha, só vivia exclusivamente num quarto. E como tinha as pernas amputadas, a cadeira de rodas também estava um bocado danificada, ele não se conseguia mover muito, então aquecia a comida no micro-ondas que tinha ao lado da cama, mudava os canais da televisão ainda sem comando com uma vassoura e fazia as necessidades ali, fazia tudo ali. O cheiro é tão intenso que não se consegue traduzir em imagens, que é muito agressivo. Nós só percebemos da agressividade quando saímos da casa e recebes o ar fresco. E tu percebes, não, ali dentro estava, é umidade junto de outras nuances a nível de cheiros, que foi muito intenso. Mas só te apercebes posteriormente, porque naquele momento em que tu estás, em que tu entras, já estás no modo emissão. Já estou no modo, a jornalista já estava, a Marta já estava, eu tenho que contar esta história, porque esta história é surreal nos dias de hoje acontecer. E olhando agora para trás e pensando agora no presente, quão surreal era aquilo, e vemos as realidades que vemos agora, mas aquilo, efetivamente, estas situações são surreais. E para mim já estava no modo, como é que eu vou contar isto? Efetivamente, aquela pessoa, que por acaso até era filho ou familiar de uma antiga glória do Sporting, a notícia sai, dias a seguir sobem mensagens no jornal de quererem ajudar a pessoa e tem casa para 6 meses, renda paga para 6 meses, uma nova cadeira de rodas, uma série de coisas que lhe veio trazer de ajuda, porque aquela pessoa não tinha ajuda também porque estava invisível para a sociedade. Pois. Ele conseguiu ter essa a sociedade debruçou-se sobre esse assunto e a solidariedade da sociedade conseguiu mudar a realidade daquela pessoa. A outra que eu, em concreto, foi uma situação muito complicada. Eu e uma colega minha, a Filomena, na altura, já não sei quando é que foi, 2016, 2017, não faço a mim. Sabemos de uma notícia, ou ela soube de uma notícia, eu fui de arrasto porque me foi adjudicado a mim o trabalho, sobre crianças que estavam no serviço de oncologia, que tinham tratamento em corredores, não em salas em concreto, no São João. Foi-nos alertado por um pai. Agora, como é que fotografas num hospital sem autorização? Mas se pedes autorização, aquela realidade depois vai ser completamente alterada. A verdade é, nunca ninguém me impediu de entrar lá dentro, nem nunca fui questionado sobre as minhas intenções. Esta é a realidade. Fotografei, na altura até nem fotografei de câmera, porque ia ser logo visível o que é que estava ali a fazer. Fotografei de telemóvel, omitindo a identidade da criança. Posteriormente nós fizemos o nosso trabalho, perceberam-se da nossa presença, confrontaram-nos, houve ali uma confusão, mas a realidade é que aquilo era preciso expor. Tanto era preciso expor que, mal sai a notícia, despoleita uma série de discussão, as televisões vão todas atrás do tema, o Parlamento debruça-se sobre o tema, aquilo gera uma discussão nacional e eu quero acreditar que a ala de Joãozinho é criada por causa daquele confronto que nós tivemos que fazer, porque tivemos que entrar dentro de um espaço que não pedimos autorização, tivemos que captar imagens que não pedimos autorização, tivemos que falar com pessoas que não pedimos autorização, quer dizer, pedimos efetivamente às pessoas, não pedimos a quem de direito do hospital para estar ali, mas que há coisas que são mais necessárias para a informação e para o debate da sociedade, mas acho que esse trabalho também foi um confronto muito forte. Naquele momento sentia-me revoltado porque estava a ser confrontado uma coisa que era necessária ser exposta, e ainda bem que o foi, porque depois foi tornado uma discussão nacional e conseguiu-se reverter a situação, e atualmente o Hospital São João tem umas excelentes qualidades para
para as crianças. Mas há que dizer uma coisa, que isto era antes de Covid, porque pós-Covid todas as entradas tinham que ser todas verificadas e tenho dúvidas que alguém consiga entrar dentro dos hospitais sem conseguir, sem ter ninguém a perguntar o que é que está ali a fazer e qual é a sua identificação. Na altura, acho que existia esse problema também no Hospital de São João, como outros sítios também, que era não haver alguém que barra a entrada e que controla essa entrada. Certo, o Covid veio aqui também melhorar algumas coisas, não é? Algumas coisas. Não podia ser tudo mau. Claro. E depois como é que se lida com isso em casa? Como é que chega depois de um dia a fotografar isso? Como é que psicologicamente se chega à casa e se desliga do dia que tu tiveste, por exemplo? Eu não penso muito nos assuntos. Penso no momento. Por vezes volto aos assuntos, porque nunca fico, às vezes sinto alguma revolta de... Estava até agora a referir, aquela situação que foi em 2015, passaram 10 anos, quase, dentro daquela situação passaram quase 10 anos, mas efetivamente estamos em 2025, já passaram 10 anos, e entretanto encontro situações que são surreais de habitação e de questões humanas que já nem sequer deveriam existir atualmente. Isto é constante, por isso eu tento não pensar muito no assunto, apesar de penso bastante também no assunto. Tento criar alguma forma tento-me desligar daquele problema. Há muitas formas de se tentar desligar, não quer dizer que eu seja o guru de desligar, às vezes é difícil saber desligar o botão. Eu quero acreditar que no meu antigo trabalho, em técnicas, em vendas, na área comercial, eu vivenciava muito o trabalho e trazia muito o problema do trabalho e dormia e sonhava com o trabalho. Acho que ao longo do tempo fui ganhando algumas ferramentas de como se desligar. Ler livros é importante, ver séries é importante, não só para a cultura visual, mas também para desligar, para te conectares noutro lado que não aquele. A tua vivência em casa também é importante para te desligares do trabalho. Como às vezes também as partilhas, o tu poderes falar sobre o assunto, te faz esvaziar. E há algumas ferramentas que podem ser usadas pelas pessoas, nem sempre resulta da mesma forma que outras pessoas têm outros tipos de ferramentas, mas acho que o facto de continuamente estarmos sempre a voltar a alguns problemas que são, eu não vou dizer cíclicas, porque elas parece que não acabam, elas parece que se repetem continuamente e efetivamente não acabam. E eu acho que esse sentimento de missão é que faz com que não penses muito nisto, vamos avançar para a frente e tentar seguir para o próximo. Porque efetivamente todos nós temos problemas pessoais e isso também há que debater. Há muitas coisas, vou pensar no assunto do exterior ou vou pensar no assunto do interior. Isso temos aqui que também respirar e arranjar alternativas de desligar e passarmos para a frente e avançarmos, porque se ficarmos a pensar vamos bloquear e vamos ficar num loop que não é agradável para ninguém. Que cada vez mais fala-se na saúde mental, eu tenho feito imensos trabalhos sobre a saúde mental e é importante não ficarmos estagnados e a remoer no assunto, porque senão qualquer dia ou explodimos ou restringimos-nos cada vez mais e não fazemos nada. Certo, até porque cada dia vocês praticamente têm uma coisa nova a acontecer, têm que resistir a uma coisa nova e se forem a acumular tudo o que vem, acaba por ser mau para vocês. Agora, uma nuance de acréscimo é saltar entre trabalhos. Agora já não acontece muito porque os trabalhos têm caído cada vez mais em relação ao fotojornalismo. Mas como é que tu hoje fazes um trabalho? Isto é uma questão muito pertinente. Como é que tu hoje fazes um trabalho sobre uma realidade muito dura, toxicodependência, crime, questões humanas, habitação, etc. E no dia a seguir vais fazer uma viagem e fotografar coisas belas e bonitas? É muito difícil gerir esta questão, que muitas vezes não se pensa, porque o teu mood, a tua vontade de querer fotografar coisas bonitas, quando já estiveste naquele dia anterior e estás tu a vivenciar num hotel,
porque é num roteiro e o hotel nem sequer estás a pagar e toda a gente acha que aquilo é tudo muito bonito e tu só pensas, bonito o que é? Bonito era aquelas pessoas estarem com uma habitação digna e com Certo. salário digno e etc, etc. E estas nuances às vezes são difíceis de se contrariar e pode acontecer, ter que andar a saltar entre trabalhos Claro. que o ambiente são completamente distintos. Um é completamente negativo e outro é completamente positivo. Isto são debates internos. Certo. Às vezes és capaz de sentir até um bocadinho de culpa, não tendo culpa nenhuma, mas do tipo, ontem eu estava ali e hoje estou aqui e aquelas pessoas não podem estar nesta realidade. Na verdade, nunca me sinto com culpa. Não, em relação a isso, não me sinto com culpa. Posso me sentir com culpa de outras questões, mas não com isso. E acho que ninguém se deve sentir com culpa. Acho que é nosso papel tentar ajudar com que aquelas realidades, quanto mais não sejam trazidas para a atualidade, para serem refletidas, discutidas e etc. É a única coisa que foi isto que eu já aprendi com o jornalismo e com o fotojornalismo. É a única coisa que nós podemos fazer. Não podemos nos sentir culpados por não conseguir resolver a situação das pessoas. Nós podemos é tentar trazer para a atualidade essa reflexão, esse diálogo, etc. Se a sociedade tem capacidade ou quer dialogar sobre isto e quer refletir, já são questões. Se toda a gente concorda ou não com estas reflexões, também são outras questões. Mas acho que é importante nós nunca sentirmos culpado não conseguir mudar realidades, mas quanto mais não seja, sentir que essa missão, esse sentimento de missão foi cumprido de uma ou de outra forma, bem ou mal, mas sim. Ok, certo. E falaste aqui então de Plarquente de trabalhos e ligando a isso, como é que é a agenda de um fotojornalista? Tipo, vocês recebem tudo muito em cima da hora? É tudo de um dia para o outro? Como é que funciona? Como é que... Aqui há que distinguir sempre duas realidades. E dentro das duas realidades pode existir ainda mais realidades. Como é óbvio, há uma realidade de quem seja dos quadros e há uma realidade de quem seja colaborador. A realidade dos quadros é uma porque tem um calendário já programado, com horas, com folgas, com férias, com tudo e mais alguma coisa. Dentro das agendas que normalmente saem para o dia-a-dia, é que pode ter que ser gerido, ok, tu amanhã estás escalado para fazer manhã, ou para fazer tarde, ou para fazer noite, ou o que seja, e vou-te pôr o trabalho para ti, ou etc. A outra realidade é os colaboradores, que é a minha realidade, não temos uma agenda, efetivamente. Obviamente que cada vez mais, e o Covid veio despertar muito para isto, porque quem teve que parar completamente, porque era uma incerteza, não se percebia, as informações que estavam a ser passadas pelos jornais não vai haver mais notícias, por isso os colaboradores vão deixar de ter trabalho, e percebemos, eu na altura até estava só a receber trabalho exclusivamente de um lado, e percebi que não vale a pena estar a receber só de um lado, porque estou tramado, mas isto na parte comercial é exatamente a mesma questão, tu não podes viver só de um lado, porque se viveres de um lado, se aquele seca, estás tramado. E aqui é exatamente igual. Eu, pós-Covid, comecei a perceber que é preciso ter aqui diferentes entidades para eu conseguir sobreviver, porque senão não tenho outra forma. Agora, em concreto, à tua questão, os colaboradores aquilo que têm é, normalmente, ou à noite, como aconteceu há bocado, tive que responder aqui a uma mensagem, porque me estavam a mandar uma agenda, lá para as 7, 8, 9 horas da noite, em que me mandam a agenda, e eu tenho que perceber qual é a disponibilidade que tenho para o dia a seguir, se não tiver nada marcado, se posso fazer aquele trabalho. Quem está a fazer também a edição da agenda também tem que perceber se a resposta for não, tem que adjudicar a outra pessoa, porque tem que se resolver aquela questão, porque aquele trabalho tem que ser feito. Mas normalmente as agendas são sempre, eu não tenho uma semana programada, eu vou programando, porque efetivamente é isto, a atualidade requer que eu vá atualizando a minha semana nesse sentido. Há uma outra entidade que possa pedir trabalho 1 ou 2 dias antes, ou porque sabe com antecedência um bocadinho mais e marca para uma semana ou 2 semanas de antecedência, mas é muito difícil. Eu não sei como é que vai ser o meu abril, por exemplo, não faço a mínima. Tenho algumas coisas fechadas, vou trabalhando. Este é um diálogo interno que também é difícil de gerir, porque tu não sabes como é que vai ser o teu mês. Claro. Sabes se vai ser 500, se vai ser 1000, se vai ser 1500,
o que seja, que estamos a falar de recibos verdes, sabendo que a maior parte do valor, 60% é o valor final com que tu vais ficar, mas também tens outras coisas que tens que pagar, internet, coisas mais que são serviços que têm que ser mensais e que tu tens que pagar. Mas isto assusta, não sabes como é que vai ser a tua agenda para o mês. Isto é um diálogo mental. A saúde mental para muita gente não é benéfico. Claro. Por isso é que nem toda a gente consegue aguentar esta pressão de não saber quanto é que vai ser o mês, e ao mesmo tempo não ter um plano para a semana. Isto também é muito difícil gerir. Certo. E eu agora estou a tentar voltar ao ginásio e está-me a ser muito difícil. Hoje à noite percebi que não tenho trabalho, por exemplo, de manhã, e vou marcar para amanhã. Amanhã já vou ao ginásio. Mas de repente alguém me liga, olha, às 10 horas já não pode ir. Trabalho. Eu esqueço, já vou ter que abortar. Quem diz isto diz fins de semana, às vezes também queremos dedicar tempo mais a quem esteja mais próximo de nós, à nossa família, e às vezes é muito difícil poder ter que gerir aqui. Posso ir, não posso ir. Às vezes temos que fazer cedências. Quem está ao nosso lado também é importante que esteja com esta disponibilidade, e eu tenho esse privilégio, porque quem está comigo, a minha namorada, permite-me isto, esta por vezes dizer, ok, tínhamos isto planeado, será que é trabalho? Eu precisava de cobrir aqui um bocado este trabalho, porque eu não sei como é que vai ficar o final do mês. Não te importas daquilo que a gente tinha programado para o final da tarde, não ir fazer e eu ir trabalhar? Às vezes estes diálogos também é complexo, porque não é só connosco, é com quem nos acompanha. Claro. Por isso há aqui uma série de nuances financeiras, saúde mental e outras coisas mais pessoais que às vezes é difícil gerir, mas muitas vezes aquilo que eu sinto é que ando sempre atrás do prejuízo. É basicamente essa a questão, porque nunca sabemos o que é que vai acontecer. Há coisas que não tens que dizer mesmo que não. Cada vez mais eu acho que é importante nós sabermos os nossos limites e sabermos como temos que dizer que não, como também, de acréscimo, é impensável qualquer pessoa não ter dias para descansar. É importante todas as pessoas terem dias de descanso, mesmo até sendo um freelancer, colaborador, que às vezes esquece disso também dentro de uma redação. Um colaborador precisa de férias, não tem o subsídio de férias, mas precisa das férias, sabendo que os dias de férias são dias que não ganha. E teve que juntar dinheiro para poder fazer as férias. E porque as férias também permite-te poder ir ver mundo, e ver mundo também para o teu desenvolvimento, tanto fotográfico como de pessoa. Certo, tem que haver uma gestão muito, muito grande. Isto não é fácil, não é? Não estou a dizer que também não. Toda a gente. É possível toda a gente fazer este tipo de trabalho, desde que estude fotografia, desde que ganhe capacidades também para isto, mas eu sei de pessoas que me dizem completamente, para mim é impensável eu não saber como é que vai ser a minha semana. Pois, bem-vindo ao meu mundo. Sim, não quer dizer que seja um trabalho para todos, é exatamente isso. Porque tu, os casamentos também nunca sabes muito bem, por exemplo, os casamentos não sabes muito bem a tua realidade, mas sabes que tens ali fechados, por exemplo, em agosto sabes que tens um cada fim de semana e consegues perceber, assim não. Por exemplo, como é que foi, não sei se podes dizer isto sem dizer aqui o que é que, mas hoje é quinta-feira, como é que foi aqui a tua semana, por exemplo? Eu depois tenho um problema, é que vou fazendo trabalhos e depois vamos esquecer o que é que já fiz. Espera. Foi diversificada, mas ao mesmo tempo foi mais ou menos parecida entre alguns trabalhos. Eu estive a fazer para um jornal 2 dias seguidos, e agora hoje tribunal, sobre uma questão relevante na atualidade, neste caso um arranque do julgamento que é muito badalado na atualidade. E nos outros 2 dias fiz retratos, porque era necessário fazer, são entrevistas para uma outra entidade também em que era necessário fazer retratos. Por isso aqui é um misto de tudo. É adrenalina. Certo. Não significa, eu por acaso até tenho mais imagens de retratos, porque depois no final é isto.
do que no caso do outro trabalho, que é um bocado mais de adrenalina, de tentar-te antecipar do momento, perceber, ok, se calhar se eu me puser nesta posição aqui, para o beneficiário eu conseguir captar aquela pessoa que vai acabar de entrar ou vai sair, ou o que seja, e que é a foto que eu preciso para retratar quem no jornal depois precisa de retratar, porque vai falar sobre a pessoa, e nos retratos em si, em que é mesmo só para retratar, já é outro tipo de contexto, por isso até é variado, ou consegui ter esta diversidade nesta semana. Certo. Mas pode existir semanas em que se calhar até estou dependente e não estou com tanto trabalho, e isso assusta, porque efetivamente com a quebra de... não sei se ias pegar neste assunto, mas já agora transportando este assunto para aqui e para tentar também, para quem estiver a ouvir, possa refletir no assunto, percebendo que estamos num mundo cada vez mais visual. Toda a gente tem, as redes sociais potenciaram esta parte de visual, toda a gente quer fotografar, quer ser fotografada, etc. e tal, mesmo até os criadores de conteúdos para criarem imagens. Em contrapartida, o trabalho fotojornalístico está em queda, porque cada vez mais se pede menos trabalho fotográfico, porque se prefere, por questões financeiras, se prefere recorrer ao arquivo ou... temos a Lusa atualmente que consegue dar de beber destas imagens a todos os jornais e telejornais também, porque há quem utilize também as imagens deles, e por vezes prefere-se utilizar esta imagem que vai ser repetida entre todos, ou seja, não há diferenciação de imagem, há um afunilamento sobre o tipo de imagem que é usado por todos, em vez de se pedir uma imagem, que era o que acontecia, toda a gente tinha fotojornalistas nas redações, todos os assuntos mandava os fotojornalistas de todas as redações, e que, por exemplo, cada vez mais só os assuntos mais relevantes dentro da sociedade é que tu consegues estar com os teus colegas, outros das outras redações, porque efetivamente há assuntos que se calhar estão, por exemplo, neste do tribunal, 3 entidades dentro dos jornais que existem e televisões que existem, só 3 fotojornalistas. Eu não creio que seja uma realidade suficiente para não só retratar a realidade com diferentes perspectivas, porque todos os 3 podemos ter diferentes perspectivas, e o conjunto desses trabalhos fotográficos dos 3 é que traz ainda mais camadas de acréscimo da realidade. Claro que aqui são muito parecidas, como é óbvio, né? Porque é um contexto específico de tribunal, mas também no mesmo sentido, que é o terceiro ponto que eu acho que era relevante, o arquivo, para quem nós trabalhamos, a fotografia é memória, é arquivo. Se o arquivo presente começa a ser descurado, a deixar-se de se alimentar o arquivo atual, no futuro poderemos ter dificuldades em refletir sobre o assunto presente porque só temos um único ponto de visão. Não temos diferentes pontos de visão. E o arquivo é muito relevante no futuro para se refletir sobre o presente, que no futuro será o passado. Certo. Tinha aqui um pouco dessa noção, porque percebe-se e fala-se disso, mas não tinha noção que era, por exemplo, agora neste caso, só 3 é realmente muito, muito pouco a criar aqui arquivo para... Não querendo entrar em muitos debates e sobre o que é que é... Acho que é importante as pessoas refletirem sobre o jornalismo e sobre o fotojornalismo. Certo. Acho que é importante as pessoas buscarem quais são as questões atuais e o que é que está a acontecer. Não vou ser eu que vou estar aqui a dizer quais são as soluções. Também eu não sei todas. Tenho a minha ideia do que é importante. Acho que ter esta reflexão de como é que no mundo atual de tão visual, de tanta criação de imagem, por outro lado, certo, a memória está a escassear e está a funilar porque cada vez mais há menos fotojornalistas e porque efetivamente
os valores são reduzidos, os pedidos são reduzidos, porque se tenta usar cada vez mais arquivo, porque se tenta cada vez mais que... Estava a tentar arranjar a melhor forma de dizer sem... Cada vez mais o que é que nós vemos? Tu és um músico, tu vais criar a tua imagem, mas isto são necessidades que as redes sociais trouxeram para... Isto são questões que para mim são importantes a nível sociológicos. Quem diz um músico diz outra coisa qualquer. Tu és um músico, preferes fazer a tua produção fotográfica, primeiro ponto, porque te sentes mais confortável com alguém que é fotógrafo, que tu escolheste para poder fazer essa sessão fotográfica, porque estás num ambiente que tu não consegues controlar, porque crias empatia aqui, estás mais num conforto que tu podes sugerir. Essas fotos de produção, se forem colocadas em todos os jornais, estamos todos a repetir. E a memória de um jornal será com base naquilo que um fotógrafo, que o artista escolheu, que ambos escolheram, ou que só um escolheu, só naquela realidade. Acho que se ganha muito mais, e falei nisto de um artista, podia ser outra coisa qualquer, ganha-se muito mais se cada jornal tiver aquela pessoa no seu contexto que o jornal pretende que seja, porque se enquadra mais na entrevista, ou porque e porque se alimenta completamente a memória daquela pessoa, porque senão depois a diversidade que existe daquela pessoa, num futuro mais à frente, não quero estar a dizer isto, mas imagina que aquela pessoa até morre. As únicas fotos que existem são só aquelas fotos, não existe mais nenhumas. A diversidade é muito reduzida. E estou a dizer de um artista, porque se for de outros contextos quaisquer, as camadas que possam existir com as diferentes imagens de diferentes pessoas que possam ser feitas de diferentes fotos na lista, conseguem-te criar uma consciência maior sobre aquela realidade do que ser só apenas uma pessoa a fotografar aquela realidade. E isto são questões atuais. Cada vez mais se utiliza fotos das câmaras municipais nos jornais ou de clubes de futebol nos jornais. Na minha opinião, eu percebo. Concordo? Não concordo. Como é óbvio. Porque as imagens que são feitas pelos clubes são feitas por pessoas que não vão contar a realidade, se calhar menos bonita, do clube. Mas se calhar essa realidade esconde outras coisas que é importante um jornalista, um fotojornalista, tentar escravatar para chegar a essa realidade. E o mesmo é igual para as câmaras. E eu percebo, são questões muitas vezes económicas, são questões dos jornais não se terem sabido adaptar ao financiamento que deveria existir das grandes multinacionais milionárias na internet, mas acho que é preciso refletir sobre esse assunto, porque qualquer dia pode existir ou pode não existir quem mostre realidades menos bonitas. E o que não falta neste mundo inteiro, cada vez mais, são realidades que não são nada bonitas. Aliás, temos que refletir nos 400 jornalistas que já morreram desde o conflito, não é início, porque o início já foi há muito tempo, mas com Israel e a Palestina atualmente, desde há um ano para cá. É que estamos numa atualidade em que todos querem registar tudo, mas cada um registra a sua parte bonita e cada um registra o seu lado mais bonito, ninguém mostra o lado mais não é, menos bonito. E isso realmente daqui a alguns anos depois há quem mostre, mas eu rapidamente me lembro de vários projetos que conseguem mostrar, mas não longe, mesmo até próximos da nossa realidade, mas que às vezes é muito difícil e que isto falando, às vezes pode ser nos quadros, pode ser nos colaboradores, pode ser os dois, podem não existir espaço cada vez mais dentro dos jornais para esse tipo de reportagem longa, que é um tipo de reportagem que traz mais reflexão, porque traz mais camadas sobre os assuntos e que as pessoas podem questionar mais ou podem se esclarecer mais sobre esses assuntos. Por exemplo, é muito difícil
fazer um projeto pessoal teu, desenvolveres, teres financiamento para ele, tu como freelancer, que o teu orçamento já é muito, 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 muito reduzido para as tuas coisas do dia-a-dia, mensais, quanto mais para um projeto pessoal, e depois ao mesmo tempo até fazes o projeto pessoal, mas depois chegas ao final e não consegues que ninguém o compre, porque efetivamente ninguém está a comprar, porque ninguém está a comprar. Questões orçamentais. Isto às vezes é difícil de digerir. Eu tinha aqui uma questão, agora se calhar não é assim tanta realidade, agora depois desta conversa e do que tu disseste, que era, por exemplo, quando nós vemos coisas assim, mais importantes na televisão, por exemplo, tipo, lembro-me de um jogo do Europeu ou do Mundial em que nós víamos uma parede de fotojornalistas a fotografar alguma coisa. Como é que é o ambiente entre fotojornalistas? É bom ou tipo, chega para lá que eu quero tirar a foto daqui? Como é que... É assim, eu só posso falar da minha realidade, como é óbvio. Certo. Eu acho que antigamente existia aqui alguns atritos. Eventualmente, pelo menos pelas histórias que me vão contando. Mas, na realidade, eu acho que nos damos todos bem. É assim, não necessariamente tens que gostar de toda a gente, como é óbvio, mas Claro. acho que, acima de tudo, estamos em trabalho e temos que nos dar todos bem. E eu acho que, efetivamente, dou-me bem com toda a gente, não tem problema algum. Há que perceber outras coisas, que é, por vezes, estás completamente concentrado, que podes-te mexer e podes acertar em alguém. Por exemplo, estavas a falar do desporto, não necessariamente no desporto, a um convidado teu, que já estiveste aqui, chamado Miguel Oliveira, num concerto, não sei se aquilo foi no Primavera Sound ou que seja, ele é mais baixo, eu estava por cima a fotografar, ele levanta-se, acerta-se na minha teleobjetivo, ou eu acerto-lhe na cabeça, já não sei o que era. Pá, acontece. Pedimos desculpa, andámos, eu gosto muito do Miguel. Claro. Não foi de propósito, como é óbvio, mas isto acontece, não tem, acho que as pessoas não podem levar a mal por vezes. Acho é que também, quando acontece, temos que pedir desculpa, como é óbvio, porque não temos intenções de pegar uma rasteira a alguém. Acho que conseguimos todos elevar a fasquia se todos trabalharmos em conjunto também. Não necessariamente, como estava a falar há bocado, sobre jornalista e videógrafo que vai fazer o mesmo trabalho, mas se pudermos ajudar, já me aconteceu, um colega meu, que por acaso atualmente é editor de um jornal para quem eu também trabalho, colaboro, e na Primavera Sound ficou sem uma câmara, porque tinha sido o obturador ou as cortinas que se tinham pifado. Eu empresto uma câmara, o outro empresta uma objetiva e uma câmara, não sei o quê, e essa entreajuda às vezes eu acho que é sempre positiva. Pode acontecer pisarmos os pés uns dos outros, pode acontecer umas cotoveladas, acontece maioritariamente em arruadas quando estamos próximos das eleições, porque se mete televisões também, as televisões têm, os cameramans andam com câmaras bastante grandes e quando se viram a câmara pode estar também na cabeça, acontece, ou porque cada um quer ganhar o seu espaço, às vezes o caminho que a pessoa em si vai percorrer também não é bastante apertado, isto pode acontecer uma cotovelada ou outra, acontece. Beneficia quem é mais alto que não recebe cotoveladas. Então estou com azar. Olha, junta-te ao grupo. No auge do meu 1,60 m. Junta-te ao grupo. Mas lá está, por vezes o saber ler o momento possibilita-te antecipar e fugir desses momentos mais intensos em que mete muitos braços e muitos cotovelos e muita adrenalina. Certo. E sem ser com colegas, por exemplo, sei lá, em alguma manifestação, eu acho que falei, ou já ouvi alguma história de algum fotojornalista que foi numa manifestação ou assim, que acho que lhe mandaram a máquina ao chão, já não me lembro se sem querer, se já tiveste assim algum atrito, assim, algum episódio? Já? Já, pá, em 2016, 2017, quando fiz um trabalho, e na altura era em Santa Catarina, e na altura havia, agora já não há, mas na altura havia
uns metaleiros mais agressivos lá. E, pá, e a minha colega tinha-lhes feito uma pergunta e eles reagiram um bocado também, não sei se aquilo estava a misturar o álcool e droga e não sei o quê, responderam-lhes assim de uma forma mais agressiva para ela. Eu também devo ter respondido qualquer coisa e ele que já me queria agarrar na câmara e bater na câmara e não sei o quê, e depois... Mas é importante às vezes manter a calma, porque o confronto nunca traz nada de positivo para ninguém, por isso, e quando se anda com câmaras com material bastante caro, não ainda pior. Por isso há que avaliar sempre rapidamente as situações e tentar, nem que seja, nunca é uma derrota dar um passo atrás. Nunca podemos pensar nesse sentido. É sempre, por vezes há lutas que não vale a pena entrar nelas. Certo. Mas já me aconteceu, já. Então, acontece. Acontece, vai sempre acontecer, como é óbvio, porque não conseguimos controlar todas as situações. Acho que depois acontece, o diálogo pode contornar situações, ou por vezes não. Certo. Às vezes também estão a fotografar coisas mais delicadas e acaba por estar as emoções todas à flor da pele. É importante a comunicação. Claro. E as pessoas também perceberem que é o vosso trabalho e que vocês não estão a... Sim, não, eu por acaso, o ato fotográfico, por vezes, não necessariamente tem que ser sempre. Eu estou sempre no ato fotográfico, eu estou sempre a fotografar, não necessariamente tem que ser isto. Eu muitas vezes tenho, ou ouço, ou escuto, estou a ouvir o que é que a pessoa está a dizer, mas também posso dizer coisas. Eu acho que é importante, cada vez mais, eu falo muito quando estou a fotografar, porque eu gosto de, para a pessoa não estar com uma expectativa falsa, que depois pode não ir ao encontro da expectativa dela, e eu gosto muito de dizer, olha, atenção, o que eu vou fazer é isto e isto, para que a pessoa possa, de alguma maneira, visualizar aquilo que eu estou a tentar procurar. E mesmo até, porque por vezes temos que omitir identidades, é muito relevante dizer, olha, vou fazer assim, vou cortar aqui, não vou cortar pelo nariz para baixo, não se vai ver, etc. E esse diálogo é muito importante para a pessoa poder confiar e tu poderes fazer o trabalho que te permite ter um registro daquela realidade que é importante se refletir. Por isso acho que é sempre importante essa comunicação. Indo aqui agora, é uma coisa que tu também já falaste, foi aqui das reportagens mais longas. Uhum. Eu queria tocar aqui em 2 projetos que eu não sei se surgiram pelas entidades para onde trabalhas, acredito que não sei se foi alguma coisa pessoal, que foram 2 projetos que tu me falaste quando eu te convidei, que é o Das Lágrimas ao Triunfo e Ninguém Cala Este Amor. E eu queria perceber um bocadinho como é que surgem esses projetos e como é que funcionam, porque não é um projeto em que tu vais lá um dia e é uma coisa que tu estás a acompanhar. Claro. Como é que funciona? Eu acho que pelo início daquilo que estavas-me a perguntar, há mini projetos que podes fazer com os jornais com quem trabalhas. Se houver essa permissão de recorrentemente voltar àquele assunto e ficas com um trabalho com um corpo mais forte para esse tema. Começando pelo Ninguém Cala Este Nosso Amor. Encerrado. Este é um título de uma música dos Super Dragões, o trabalho de Bruce sobre os Super Dragões, ou a tentativa de tentar perceber qual é esta realidade das claques de futebol. Já não me lembro quando, mas acho que foi em 2020. Optei por fazer a masterclass da narrativa com Mário Cruz e este foi o meu desafio. Foi a minha proposta de trabalho, porque nunca tinha feito um trabalho só eu. Normalmente os trabalhos que eu recebo da agenda de jornais já existe algo prévio, o jornalista normalmente programou aquele trabalho, falou com alguém que disponibilizou o seu tempo para a gente fazer o trabalho. E eu queria muito tentar perceber como é que é esta pré-produção antes de se começar a fotografar, e foi bastante benéfico a masterclass nesse sentido. De 4 meses ou 3 meses que era proposto ser feito o trabalho, porque depois entramos em pandemia, aquilo alargou-se a 8, 9 meses, e a minha proposta era esta, era acompanhar uma claque de futebol e tentar perceber as minhas questões eram muito estas. Já há muito tempo eu sou sócio do Futebol Clube do Porto, e já há muito tempo que queria tentar perceber
que realidade é esta? Eu nunca vi nada sobre aquele tema, que realidade é que é esta? Quem são estas pessoas? E foi isso que eu me debrucei. Acho que aprendi imenso. Para me preparar também li bastante sobre do pouco que existe, tentei ler bastante sobre isso. Tive a sorte de me abrirem completamente as portas. Neste caso, foi bater diretamente ao Fernando Madureira e expliquei exatamente aquilo que eu queria, e expliquei exatamente aquilo que não me interessava para nada, e abriu-me completamente as portas e fiz o trabalho com eles durante 8, 9 meses. Claro que é difícil porque tu explicas o trabalho para uma pessoa, mas são muitas pessoas, são centenas de pessoas, e nem toda a gente, tu não estás a explicar o trabalho para toda a gente, e todas as vezes que tu vais tentar fazer trabalho, sempre haver pessoas que estão ali a tentar perceber o que é que tu estás ali a fazer. Mas acho que para mim foi muito relevante perceber, e acho que o trabalho vive muito disso, não só do contexto de estádio como fora do estádio, perceber questões sociológicas que, se fossem transportadas para outras realidades que não fosse futebol ou claques, mais ou menos iriam ser parecidas, porque efetivamente o são, porque são comunidades, são ligações muitas vezes que não são familiares, mas tornam-se familiares. Para muita gente o futebol é a única coisa positiva que existe na sua própria vida, porque vivem em contextos completamente desfavoráveis. E foi muito interessante para mim poder acompanhar estas realidades, e desafiante também, porque muitas vezes tive que criar pontos dentro. Aliás, até quase terminar o trabalho, havia muita gente que me dizia: eu achava que tu eras da PJ e que faz. Só para a gente se identificar e não sei o que mais. Não sou da PJ, estou a fazer um trabalho sobre esta realidade de uma claque e o que é que os leva, porque efetivamente é isto. Aquelas pessoas, aquilo é quase um ritual, ou semanalmente no fim de semana, ou mesmo até durante a semana, porque há jogos também durante a semana, que abdicam das suas parte familiar, por vezes até reformulam a sua parte de trabalho laboral para seguir um clube, para seguir jogadores, com um amor que é muito forte, ritual ao ponto de parecer quase uma religião, e para muita gente é religião, é acima da religião, apesar de que também a religião vive muito também, a crença também vive muito dentro destas pessoas. E acho que esses contextos são muito, muito interessantes, e acho que é interessante refletir também sobre essas realidades. E o do ciclismo, como é que surgiu? Das lágrimas ao tempo, que é mais recente. Sim, efetivamente foi o acompanhar de uma equipa de ciclismo, a SAB Galanicolor, que neste momento chama-se Anicolor de ano 21, neste ano. A proposta chega porque faltava um fotógrafo. Sabiam, porque eu já tinha vindo a fazer desde há 3 anos para cá ciclismo, a acompanhar as provas do Jornal de Notícias e do jogo, e ao mesmo tempo da Volta a Portugal do futuro, que era organizada pela Pódio, e que sabiam que eu já fotografava. Então no dia anterior à Volta a Portugal do ano passado, 2024, eu estava a assistir à RTP, pela RTP, como é que iria ser a Volta a Portugal, e ao final do dia ligam-me a perguntar: olha, não temos fotógrafo na prova, precisamos de um fotógrafo, tens disponibilidade, sabendo que a Volta a Portugal são vários dias, longos dias, mais do que uma semana, para acompanhar. E chegando ali, claro que eu tinha uma série de objetivos que eram necessários ser cumpridos, porque estou a trabalhar para uma equipa e porque é necessário ter alguns requisitos que são importantes, mas o meu lado fotojornalista começa logo a pensar: ok, eu estou dentro de uma realidade que também nunca foi vista, o que é que eu posso trazer daqui,
o que é que eu posso vivenciar que eu nunca tenha visto dentro do ciclismo. E pensei logo, não, isto eu vou ter que acompanhar de alguma forma, vou ter que criar permissões para fazer um pouco do dia-a-dia destes ciclistas, porque efetivamente, o que é que faz um ciclista? Antes da prova e depois da prova. Nós sabemos o que é que acontece dentro da prova, não sabemos o que é que Nós acontece. não sabemos. Se calhar quem está mais conectado ao ciclismo sabe perfeitamente o que é que acontece. Mas acho que isto também é positivo para trazer outras pessoas para o ciclismo, e tentei acompanhar o dia-a-dia, não só dos ciclistas, porque à volta dos ciclistas há outras realidades, nomeadamente uma equipa grande de mecânicos, massagistas, tudo e mais alguma coisa. Essas pessoas trabalham, às vezes até fazem outras coisas também durante a prova, que não é massagens, como é óbvio, mas todos têm diferentes tarefas para ser feitas e todos trabalham longas horas, e eu achei que seria benéfico também trazer esta realidade. A mim dizem-me que nunca tinham visto um trabalho de bastidores no ciclismo. Eu não sei se esta realidade, já procurei, não encontrei, não sei se alguém fez, mas acho que é benéfico trazer-se também estes bastidores sobre o ciclismo, não só as provas, mas também o que é que... Porque são atletas, sinceramente, eu que adoro futebol, mas que começo a fazer cada vez mais ciclismo, eles são super-heróis, é uma coisa inacreditável. Das lágrimas ao triunfo, porque efetivamente a equipa, logo ao início, nas primeiras etapas, perde um dos atletas que seria quem iria ganhar. Toda a gente dizia que era ele que iria ganhar a volta a Portugal, e que por uma série de questões físicas não consegue, e eu ouvi nos bastidores toda a gente a dizer que aquela equipa estava derrotada, já não ia ganhar nada e não sei o que mais, e é uma surpresa vir a ganhar a volta a Portugal, dei as lágrimas ao triunfo, mas todos os dias se vê muito suor, muitas lágrimas, muita dureza. Não é fácil olhar para o futebol e olhar para o ciclismo e ver pessoas que numa prova caem, raspam-se todos, sangram, levantam-se, seguem viagem, terminam, voltam no dia a seguir com as feridas ainda a sarar e continuam, e depois refletir-se no futebol, pessoas que a bola quase não toca, o jogador quase não toca e atiram-se ao chão e não sei o que mais. E para mim às vezes também é um bocado difícil ver depois estas diferenças de realidades. Mas acho que são dois temas, apesar de serem sobre desporto, não é? Eu acho que o Ninguém Cala Este Nosso Amor é um trabalho mais sociológico, mais sobre as pessoas, daí ter juntado também uma série de retratos que acompanham o trabalho, porque efetivamente falamos de grupo, mas o grupo é feito de individualidades. Tu és a Patrícia, mas tu és a Patrícia aqui no podcast, és a Patrícia a fotografar, mas também és uma outra Patrícia na tua vida pessoal. Claro. Somos várias, tu és várias Patrícias, claro. Mas todas elas são verdade. E nós, em grupo, comportamos-nos de uma maneira, individualmente comportamos-nos de outra, e às vezes há que entender também estas questões sociais do comportamento em grupo, que a mim interessa-me muito perceber, que é diferente do comportamento individual. Por vezes reage de formas diferentes, se estás em grupo com pessoas que te dizem muito, ou se estás só como indivíduo só. E para mim era muito interessante perceber uma realidade e a outra. Os temas vão aparecendo e a gente vai tentando desenvolvê-los. Acho que são dois temas que me dizem muito e que queria explorar bastante. Mas que me apareceram, na realidade é isto. Apareceu um momento e pude desenvolver tanto um como o outro. Uhum. Certo, eu acho que o bonito da fotografia muitas vezes é mostrar o que as pessoas normais, as pessoas comuns não conseguem ver. As pessoas veem as corridas, vão para a televisão ver as corridas, mas não veem o que é que se passa realmente nos bastidores. As pessoas estão a ver o jogo de futebol, ouvem a claque a cantar, mas não sabem o que é que se passa no resto do tempo com isso, e acho que a fotografia é bonita por causa disso, porque pode mostrar às pessoas como é que as coisas funcionam. E no trabalho do Ninguém Cala Este Nosso Amor, por incrível que pareça, a grande dificuldade que eu tive foi aceder às bancadas. Porque, para quem estava a organizar, um fotógrafo, fotojornalista,
tenho uma credencial, passo a ter ao relevado, mas eu não queria o relevado, eu queria a bancada. E para eles fazia um bocado de confusão, mas vai à bancada fazer o quê? A bancada não interessa para nada. Não, mas a bancada interessa-me para mim, interessa-me entender o comportamento das pessoas, como é que elas agem, como é que, porque é que há espaços vazios, porque é que há espaços que estão todos juntos, perceber que dentro de um grande grupo há diferentes grupos dentro deles. Há um grupo só de mulheres, para mim cada vez mais eu via mais mulheres que não se via atualmente, e essa nova camada de informação, que há muitas mulheres pertencentes a claques, acho que é relevante também, e ao mesmo tempo também via muita miudagem, mas isto são questões também sociológicas que a gente percebe que, como vem repetidamente aquele fervor das claques, também se criam ser eles a estarem presentes naquela realidade, e para mim foi mais difícil entrar dentro da bancada do que entrar em outros sítios, mas para mim fazia todo sentido surfar dentro da bancada, mesmo que as pessoas que organizam não percebessem, e mesmo que as pessoas que estavam a ser retratadas também não o percebessem, porque eu sei completamente que era um elemento externo, eu parecia um alien ali dentro, que toda a gente olhava para mim. Sei perfeitamente que toda a gente sabia que eu não era uma pessoa habitual ali dentro de uma bancada. Claro. E o teu propósito era diferente, era por isso que estavas... Sim, mas isso era uma camada do trabalho, eu queria também trazer outras camadas fora de estádio, mas a maior dificuldade foi entrar dentro de estádio para uma bancada. Indo aqui para a última questão, antes da última questão de sempre, que é, tu és formador, onde te formaste, e eu gostava de saber o que é que tu ensinas sempre aos teus formandos, o que é que achas que é a coisa mais importante que tu tens que passar em todas as turmas, ou o que quer que seja, aquela coisa que tu achas que é mesmo importante dizer e partilhar com eles para o futuro. Olha, pondo isto em concreto, eu comecei o ano passado a dar formação. Pois. Espero que continue, porque eu gostei bastante da experiência e acho que foi bastante positivo para mim e para os alunos também, creio que tenha sido, ou espero eu que tenha sido. Mas acho que dentro do fotojornalismo, lá está, é voltar um bocado àquilo que estávamos a falar há bocado. Eu acho que há questões que as pessoas têm que entender, há questões técnicas, fotográficas, que é preciso saber, mas não necessariamente é só isto que precisamos de saber, ou que precisamos de ter. Efetivamente, resiliência é uma coisa que é muito importante, não só por todas aquelas questões que eu te falei, que é difícil cada vez mais, o fotojornalismo está numa situação bastante difícil, é preciso resiliência, sim. Mas também não só porque determinados trabalhos é preciso ser chato para conseguir ter acessos, e às vezes essa parte também é muito importante, ser chato para conseguir ter acesso a algo, é preciso essa resiliência, é preciso ser esse chato, que às vezes não é ser chato, tu sabes perfeitamente que é aquilo que te vai trazer, a camada da acréscimo que te vai trazer para o trabalho, e tu tens que ir atrás. Essa persistência também é muito importante. Há uma série de capacidades que as pessoas têm que desenvolver, como é óbvio. O diálogo é muito importante, o perder as amarras da timidez é muito importante, porque se tu queres fotografar alguém, cada vez mais a tua leitura corporal para a outra pessoa transmite muita coisa. A tua energia transmite muita coisa. Se tu não sentes confiança naquilo que estás a fazer, claro que a confiança vai ganhando-se ao longo do tempo, mas se tu não te sentes confiante, a pessoa do outro lado vai se sentir muito mais constrangida. Se vai se sentir mais constrangida, vai-se notar também nos ombros, e se para os retratos vai-se notar que a pessoa não está confortável nos retratos. Mas há aqui uma série de coisas que tu tens que logo desconstruir o mais rapidamente para criar pontos com a pessoa, para criar confiança com a pessoa. Há uma série de coisas que eu acho que fora o ato fotográfico em si, fora a fotografia mesmo em concreto, acho que as pessoas precisam de ganhar, mas isto é um caminho que tem que ser feito, cada um com o seu tempo, à sua medida, mas essas nuances têm que ser contrariadas, e tem que acrescentar para ti também essas coisas de acréscimo.
Claro que tu tens que saber fotografar, tens que saber ler a luz, tens que saber compor de formas diferentes, não é? Isso já é cultura visual, já é coisas que tens que aprender. Eu acho que a escola é isso que te permite crescer rapidamente e poder refletir sobre diferentes coisas que te possam trazer de acréscimo. Mas acho que é muito sobre essas amarras que muitas vezes temos e que não pensamos, que eu tento trazer e desconstruir. E foi isso que eu tentei, muitas vezes até colocá-los em posições ou com trabalhos que os obriga a ter que desbloquear uma série de questões. A timidez é a principal da maior parte de quem está a aprender fotografia, porque já faço muito paisagens, fotografa-se menos pessoas porque não se sente confortável com pessoas a fotografar e ter que pedir às pessoas. Fotografa-se mais pessoas próximas porque é mais fácil pedir às pessoas próximas do que pedir às pessoas que não nos dizem tanto. Mas o ir atrás das pessoas que não nos dizem tanto, às vezes é muito importante para nós crescermos pessoalmente e para contar a história. Acho que às vezes há muita gente com muitas histórias relevantes. Sem dúvida. Espero ter respondido. Está respondido. Ainda agora, efetivamente, a última pergunta do podcast, que é: o que é que diferencia como fotógrafo? Olha, eu sabia que tu ias fazer essa pergunta parece aquela parte do o que é que dizem os teus olhos. Daniela, já está quase a ficar. O que é que se diga? Eu acho que às vezes é difícil falarmos sobre nós. Este é o ponto principal para todos. E às vezes o que nos diferencia nem sempre significa que seja o mais benéfico para nós, porque os outros podem também o ter. Acho que nem sempre tem que ser parte fotográfica. Claro que eu sinto-me confortável quando me dizem, pá, eu vi logo que aquela foto é tua. Às vezes nem sei muito bem o que é que levou aquela pessoa a levar aquilo, mas pronto, ainda bem que o dizem por vezes. Eu acho que aquilo que me diferencia muitas vezes nem é parte fotográfica. É muitas vezes a empatia que eu crio com colegas de trabalho, em equipa, muitas vezes a disponibilidade e a entreajuda. Eu acho que esses são os fatores principais. Não é que eu vá ganhar trabalho com isso, mas sei que há pessoas que gostam de mim muito e gostam de trabalhar comigo muito por causa disso. O que eu costumo dizer é que pá, eu não faço nada de mais, eu faço aquilo que eu sinto que faço, mas sei que muitas vezes, porque estamos num mundo cada vez mais egoísta, acho que as pessoas leem como diferenciadores essa empatia e essa entreajuda e o trabalhar sempre em conjunto. Eu sei que muitas vezes ajudo muito. Porque acho que só trabalho em equipa e se nos ajudarmos todos uns aos outros é que vamos andar todos para a frente. Eu não tenho problema nenhum ainda agora na parte do tribunal consegui ter acesso a quase todos os nomes das pessoas que era preciso fotografar. Eu não tenho problema nenhum em partilhar os nomes porque não sabemos tudo, nós não sabemos. E com essa partilha é que conseguimos todos crescer e se todos fizermos bom trabalho, acho que estamos todos a valorizar tanto a fotografia como o fotojornalismo. Claro, e há espaço para todos. Sim, tem que haver. Pronto. É isso. Obrigada. Está feito, obrigada por estares aqui, pela conversa. Eu vou deixar as tuas redes sociais, o teu site na descrição para vocês conseguirem ver o trabalho do Igor. E as coisas do podcast, das redes sociais, também vão estar na descrição. E é importante que sigam mesmo, porque com o fim da temporada podem acompanhar quando voltar a próxima. Portanto, sigam, subscrevam e até à próxima temporada. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Obrigada.